Olá pessoal, tudo bem? Até aqui na disciplina nós já passamos por várias temáticas relacionadas a redes de cooperação, alianças, parcerias. Nós, por exemplo, já discutimos quais são as formas de cooperação que as empresas podem utilizar. Nós também já discutimos a matriz CPC e algumas teorias que nos ajudam a entender quando a cooperação é de fato a melhor estratégia. E a partir de agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o processo de estabelecer uma rede de cooperação, ou iniciar uma parceria, iniciar uma aliança, e mais especificamente, como é que nós podemos fazer para selecionar um parceiro e selecionar o parceiro mais adequado para o objetivo que nós queremos alcançar. Nós vamos entrar em algumas questões como, por exemplo, quais são os parceiros que nós precisamos? Qual é o perfil que esses parceiros devem ter para que o objetivo estratégico que nós queremos alcançar, ele de fato possa ser alcançado? Quem seriam esses parceiros potenciais? Isso não significa que nós vamos conseguir de fato formar a parceria, mas nós precisamos num primeiro momento identificar quem são essas empresas ou organizações ou entidades que seriam os parceiros ideais para a cooperação que nós queremos estabelecer. Desse conjunto de parceiros potenciais, quais são aqueles que se ajustam melhor à cooperação? Nós vamos ver na sequência que algumas características são importantes para que uma empresa de fato seja um bom parceiro nessa cooperação que nós queremos iniciar. E também é muito importante pensar um pouco sobre quais são os riscos que estão envolvidos nessa cooperação. Se porventura nós selecionarmos o parceiro A, ou o parceiro B, ou o parceiro C, quais são os riscos que nós vamos correr? Então é bem importante fazer essa análise também. Esse processo que eu estou passando para vocês é um processo em 5 passos, 5 etapas. Então, nós vamos começar definindo os objetivos estratégicos da relação interorganizacional, da cooperação que nós queremos iniciar. Depois, na sequência, nós vamos desenvolver um perfil do parceiro ideal. Nós vamos seguir adiante elaborando uma lista de parceiros potenciais, que são aqueles que se ajustam ao perfil do parceiro que nós definimos anteriormente. Na quarta etapa, no quarto passo, nós vamos desenvolver um framework para analisar esses parceiros potenciais e fazer uma análise realmente aprofundada de cada um deles. E na quinta etapa, nós vamos então avaliar os riscos e tomar a nossa decisão. Qual seria a nossa preferência? Qual seria o parceiro que poderia ser o mais adequado para alcançar o objetivo estratégico que nós definimos? Bom, o primeiro passo, então, é a definição dos objetivos estratégicos da cooperação. Esse passo é fundamental para a sequência do processo de seleção de parceiros, porque aqui nós vamos indicar o que é que nós queremos alcançar por meio dessa parceria, dessa aliança ou dessa rede. Então, lembrem-se, nesse momento nós já utilizamos a matriz CPC ou alguma das outras abordagens teóricas discutidas anteriormente e nós chegamos à conclusão que a melhor maneira de alcançar um determinado objetivo ou então de executar uma determinada atividade é por meio da cooperação. Então, nessa etapa 1, nós vamos, de maneira muito clara, muito pontual, definir qual é esse objetivo estratégico. A minha recomendação é nunca ter mais de um objetivo estratégico, ou pelo menos evitar ter vários objetivos estratégicos para essa cooperação que nós pretendemos estabelecer. Então, pode ser um objetivo como entrar no mercado internacional. Queremos acessar o mercado na Argentina e para isso precisamos de um parceiro. Queremos aumentar o nosso volume de compras ou então o nosso poder de negociação com fornecedores, poderia ser um objetivo também. Ou ainda queremos fazer uma inovação de produto, uma inovação de processo, uma inovação de serviço, e para isso nós precisamos de um parceiro que tenha determinadas competências. O que é bem importante nesse momento de definir o objetivo estratégico é lembrar também que essa cooperação só vai funcionar se a outra parte também tiver alguma maneira de se beneficiar. Então, temos que ter um pouco de cuidado para não querer um parceiro que possa atender todas as nossas necessidades em termos de competências, em termos de recursos, em termos de mercados que esse outro parceiro vai nos permitir acessar, e por outro lado, nós não termos muito a oferecer. Então, pensem também de maneira muito clara o que é que nós podemos oferecer para conseguir, de fato, executar essa parceria, essa cooperação.
quais são os nossos recursos, ou quais são as nossas competências, ou quais são as vantagens que a gente vai poder colocar na mesa quando esse potencial parceiro estiver conosco negociando a parceria que nós queremos iniciar. Então, essa é a primeira etapa do processo. Na sequência, nós temos que desenvolver um perfil do parceiro ideal. Aqui nós não estamos ainda pensando em nomes de empresas, em nomes de organizações, entidades, etc. Não, nós estamos apenas desenvolvendo o perfil do parceiro. Se nós pudéssemos imaginar o parceiro perfeito para o objetivo que nós estabelecemos na etapa anterior, quais seriam as competências, quais seriam os recursos, quais seriam as características mais relevantes nesse potencial parceiro? Então, livremente pensem quais são essas características. O que a gente quer dessa outra empresa? Nós queremos que seja uma empresa que tenha no mínimo 50 pontos de venda no mercado argentino. Ou então nós queremos uma empresa que tenha um volume de compras pelo menos tão grande quanto o nosso, para que juntando os dois volumes de compras a gente possa iniciar uma boa negociação com o fornecedor. Ou nós queremos que seja uma empresa que tenha um longo histórico de fazer inovações em produtos, em processos, parecido com o que nós precisamos. Então faça uma lista de características do parceiro ideal. Pode-se incluir, por exemplo, que tenha uma boa reputação no mercado, que tenha respaldo financeiro para fazer a atividade que nós queremos, que seja uma empresa que já está no mercado há pelo menos 10 anos. Enfim, aí é uma lista com várias características que é o equivalente a um perfil ideal que nós desejamos desse parceiro. Podemos incluir aí mercados, requisitos em termos de produtos, serviços, tecnologias, o porte da empresa, estrutura organizacional, reputação, enfim. Um conjunto de características que realmente nós gostaríamos que esse parceiro ideal tivesse para iniciar essa relação de cooperação. Na terceira etapa, nós vamos aí sim elaborar uma lista de todos os possíveis parceiros. Então, na etapa anterior, ficou apenas em termos de características. Agora nós vamos olhar para essas características e fazer uma lista de potenciais parceiros. É importante que não seja uma lista muito restrita, que sejam pelo menos 4, 5 empresas ou organizações que sejam possíveis parceiros a partir das características da etapa anterior. Se nós tivermos só um potencial parceiro, bom, aí o processo talvez nem precise continuar porque a gente não tem opções. A gente precisa pelo menos que tenha aí alguns potenciais parceiros para que faça sentido a gente fazer um processo seletivo. Nesse momento também a gente já começa a procurar informações sobre esses potenciais parceiros, né? São informações que nós vamos precisar na sequência para fazer a nossa análise. Algumas dessas informações são públicas, elas estão disponíveis no site dessas empresas, elas podem ser acessadas por meio de publicações. Algumas outras informações talvez a gente possa coletar com contatos que a gente tem, com parceiros que esses outros potenciais parceiros já tiveram no passado. Enfim, aí é uma questão agora de a gente levantar todas essas informações para posteriormente poder fazer a análise de cada um desses parceiros. Se a lista que nós fizemos lá no primeiro ponto ficou uma lista muito grande, fizemos uma lista com 10, 12 potenciais parceiros. Aqui é o momento para fazer uma primeira triagem. De repente a gente já consegue eliminar alguns desses potenciais parceiros para a nossa lista não ficar muito grande. A minha recomendação é que essa lista reduzida ela tenha em torno de 4, 5, no máximo 6 potenciais parceiros, porque estes serão aqueles que nós vamos efetivamente fazer uma análise bastante profunda e detalhada, para depois conseguir identificar qual é o parceiro mais adequado para o objetivo que nós queremos alcançar. Bom, e aí efetivamente na etapa 4, nós vamos então desenvolver um framework de análise e fazer a análise desses caras, dessas empresas, organizações que nós listamos na etapa anterior. A minha recomendação aqui é identificar quais são as dimensões mais importantes que nós realmente vamos levar em consideração para fazer a análise. Essas dimensões, elas já foram, de alguma forma, elencadas na etapa 2, quando a gente fez o perfil do parceiro ideal. Então, busquem essas dimensões lá na etapa 2, vejam quais eram as características que nós queríamos desse potencial parceiro,
em termos de tamanho da empresa, histórico da empresa em alianças e parcerias anteriores, ou então o número de lojas, o número de pontos de vendas que esses parceiros têm, a reputação no mercado. Busquem aquelas dimensões que estão lá na etapa 2 e também recomendo que se dê um peso para cada uma dessas dimensões. Então, temos lá 5 dimensões. Uma alternativa seria dar o mesmo peso para cada uma dessas 5 dimensões, mas, via de regra, podemos ter alguma dimensão que seja mais importante. Então, eu recomendo que se coloque um peso e já vou exemplificar na sequência como é que nós podemos fazer essa análise utilizando os pesos. Nesse momento, então, o que é que nós vamos analisar em cada um desses potenciais parceiros? Uma das coisas mais importantes para analisar é se existe um ajuste entre a nossa empresa e cada um desses parceiros que nós estamos analisando. Quanto maior for o fit, o ajuste com os parceiros, com o potencial parceiro, maior a chance de que a cooperação dê certo. Aqui eu estou falando tanto de um ajuste dos recursos, dos nossos recursos com os recursos do potencial parceiro, e também a questão de alguma compatibilidade de características. Já vou explicar isso um pouco melhor na sequência. Então, o ajuste de recursos, ele significa o seguinte: se nós combinarmos os nossos recursos ou usarmos conjuntamente os nossos recursos com esse potencial parceiro, nós vamos ter um retorno maior do que aquele que nós podemos ter, cada um utilizando independentemente o seu recurso? Por exemplo, será que nós vamos conseguir fazer uma combinação tal que o resultado vai ser superior? Um bom exemplo disso é a parceria que aconteceu há alguns anos atrás entre a Pixar, que faz filmes de animação, e a Disney. Essas duas empresas juntaram os seus recursos. A Pixar era uma empresa com uma excelente competência para fazer animações, coisa que a Disney não tinha. Por outro lado, a Disney tinha outras competências, como um grande canal de distribuição para os seus filmes, uma marca que tinha já uma excelente reputação, e essas duas empresas juntaram os seus recursos, as suas competências e conseguiram gerar inovações, enfim, e fazer com que o resultado fosse maior do que aquele que elas podiam alcançar individualmente. Então, esse é um bom exemplo de recursos complementares. Também pode acontecer de os recursos serem suplementares. O que é um recurso suplementar? São os mesmos recursos, as duas empresas ou as três empresas têm os mesmos recursos, mas juntando esses recursos elas conseguem um retorno maior. Isso acontece com muita frequência nas redes de cooperação. Quando as empresas juntam o seu poder de compra, elas não estão juntando recursos complementares, mas sim recursos que são suplementares. Então elas juntam o seu poder de compra e com isso elas conseguem fazer uma negociação melhor com os seus fornecedores. Então esse é o primeiro ponto aqui, analisar o ajuste de recursos com cada um desses. O que pode acontecer, e aí seria um problema, é se a cooperação vai gerar um excedente de recursos. Ou seja, recursos que são redundantes e acabam não sendo utilizados completamente. Então, se nós temos duas empresas cooperando e elas vão juntar recursos, esforços, e isso significa que as plantas industriais delas vão acabar ficando com capacidade excedente, aí nós temos um problema. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Ou pior ainda, que poderia acontecer um desperdício de recursos, né? São recursos que são similares e que não podem ser completamente integrados. Isso acontece também com uma certa frequência quando duas empresas iniciam uma aliança, uma parceria estratégica e acabam sobrando competências gerenciais nessas duas empresas. Então, se isso acontece, aí nós temos que ficar atentos porque a cooperação ela pode acabar levando a subutilização de recursos ou até a perdas, né, em vez de gerar ganhos. Nessa questão da análise que nós estamos fazendo dos potenciais parceiros, tem um outro aspecto importante, super importante, eu diria, que é a compatibilidade de características. Então, essa imagem eu acho que ela reflete bem o que eu estou querendo dizer. Quando houver uma maior compatibilidade ou similaridade de características, a parceria tende a funcionar melhor. E também diminui a propensão a comportamentos oportunistas. A qualidade do relacionamento ela vai aumentar. Vamos analisar aqui. Eu diria que um ponto importante a analisar é a compatibilidade estratégica.
Quer dizer, eu não posso ter empresas cooperando que tenham objetivos estratégicos ou posições competitivas muito diferentes. Por exemplo, um mercado que atende no bairro, classe C e D, tentando fazer uma parceria estratégica com um mercado que atende classe A, classe B. Provavelmente os objetivos estratégicos vão fazer com que as diferenças acabem não gerando ganhos nessa cooperação. Então tem que levar isso muito em consideração. Um outro aspecto é a compatibilidade organizacional, se essas empresas têm estilos gerenciais parecidos, se elas usam controles parecidos. Também algum tipo de compatibilidade operacional, os procedimentos de trabalho, tecnologia. Eu posso eventualmente ter uma empresa que está super na ponta em termos tecnológicos e a outra empresa está utilizando procedimentos ainda muito atrasados, muito ultrapassados. É provável que essa cooperação ela tenha algum tipo de dificuldade na sua execução. A cultura das empresas também tem que ser levada em consideração. Empresas que são muito inovadoras versus empresas que são seguidoras poderia ter algum tipo de dificuldade. A própria disposição de uma empresa em colaborar também já vai indicar se essa cooperação tende a dar certo ou não. As questões humanas em termos de experiências, conhecimentos, competências gerenciais e assim por diante. Essas características aqui que eu estou colocando, elas são bastante importantes, mas vocês poderiam questionar, é bem difícil conseguir essas informações. A gente pode, numa análise bastante aprofundada, se a gente realmente vai buscar um parceiro estratégico para um objetivo muito importante do negócio, a gente teria que fazer sondagens, a gente teria que conversar com empresas e consultores de mercado que conhecem os potenciais parceiros, a gente teria que conversar com fornecedores desses potenciais parceiros ou com clientes. Nós teríamos que montar um conjunto de ações para conseguir capturar essas informações. Mas percebam que é bem importante compreender qual é o ajuste que tem entre os parceiros e também essa compatibilidade de características. Dito isso, aqui tem um exemplo nessa tabela de como nós podemos operacionalizar essa análise. Então vejam o seguinte, no lado esquerdo, na primeira coluna, tem os critérios ou as características. Eu coloquei, a título de exemplo, 5 características que nós vamos levar em consideração nessa análise de potenciais parceiros. A primeira característica ou critério é ter uma reputação positiva no mercado. A segunda é ter um grande número de pontos de venda. A terceira é ter foco em público da classe A e B. A quarta é não atuar com linhas de produtos semelhantes para não acontecer uma concorrência entre os parceiros. E a quinta, possuir uma cultura organizacional semelhante. Poderíamos ter outros critérios ou mais critérios, mas aqui tem 5 critérios que são os mais importantes nessa análise que nós estamos fazendo nesse exemplo específico aqui. Depois, na segunda coluna, nós vamos distribuir 100 pontos entre os critérios elencados. Como eu falei anteriormente, nós poderíamos colocar aqui 20 pontos para cada um dos critérios, mas eu preferi colocar 30 pontos em 2 critérios que são aqueles que eu considero mais importantes. Então, vocês podem distribuir livremente 100 pontos entre os critérios que vocês elencaram, porque nós vamos, na sequência, avaliar cada um dos potenciais parceiros. Nós vamos dar uma nota para alfa, para beta e para gama, que são as 3 empresas fictícias que nós estamos analisando, para cada um dos 5 critérios. Então, a coluna nota para cada um deles é efetivamente a nota que nós, a partir das informações que nós coletamos, a partir dos dados que nós temos sobre cada empresa, é a nota que nós vamos dar para cada um em cada uma dessas 5 características. E o cálculo nada mais é do que a nota vezes o peso daquela dimensão. Então, evidentemente, aquelas dimensões que têm um peso maior também vão acabar tendo uma influência maior no resultado final. E lá embaixo nós temos então a soma, que é a nota final de cada um desses parceiros. Então, essa sequência aqui, fazendo essa tabela de operacionalização, nós vamos ter uma espécie de ranking entre alfa, beta, gama, ou quantas forem as empresas que nós estamos analisando, para identificar qual que é a empresa com maior ajuste ou que poderia gerar o melhor resultado nessa possível cooperação. E aí no final, para concluir esse processo, então, a gente vai fazer uma análise de riscos, uma avaliação de riscos. Até a etapa anterior,
nós já levamos algumas coisas em consideração, alguns critérios em consideração, e agora nós vamos fazer uma avaliação qualitativa de quais são os riscos, onde é que podem acontecer incompatibilidades com cada um desses potenciais parceiros. Será que tem algum risco de a cultura das empresas ela ser um problema para a cooperação? Ou então os objetivos estratégicos podem acabar gerando efeitos negativos nessa cooperação, ou nessa possível cooperação? Questões operacionais, gerenciais, disputa de mercado. Então aqui nós vamos pegar cada um daqueles potenciais parceiros que nós analisamos na etapa anterior e vamos pensar um pouco quais são os riscos. Novamente, são informações não tão simples de obter, mas é importante a gente fazer uma avaliação de riscos também nesse momento aqui. E esse é o processo, então, de seleção de parceiros em 5 passos. Na sequência, em aula, nós vamos fazer um exercício para treinar esse processo de seleção, mas ele é super importante porque eu não posso começar qualquer tipo de parceria estratégica ou aliança ou rede de cooperação sem tomar muito cuidado com quem que eu vou iniciar essa parceria. O resultado poderia ser, inclusive, pior, iniciando essa cooperação com o parceiro errado, do que o resultado seria se eu tivesse tentado permanecer sozinho ou alcançar aquele objetivo estratégico sozinho. Então, espero que vocês tenham compreendido essa sequência de 5 etapas e em aula nós vamos discutir um pouco mais esse processo e também vamos fazer um exercício. Um abraço e até mais.